Zacarias capítulo 10, no versículo 1 e 2, mas nós vamos nos atentar no versículo 2. Rogai a Yahvé pelas chuvas da primavera, pois é o Senhor quem faz trovão, quem ordena a chuva, que a chuva caia sobre a humanidade e lhes providencia todas as plantas do campo. Porquanto todos os ídolos são fraudulentos e mentirosos. Os adivinhadores têm falsas visões e falam de sonhos enganadores. E qualquer consolo que possam trazer é vão. E por esse motivo o povo vagueia como ovelhas, desesperadas pela falta de um bom pastor. Na revista atualizada faz o seguinte: pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelhas, aflito porque não há pastor. Palavra do Senhor. Pai, essa tua palavra ministra, Senhor, ao nosso coração, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos para essa manhã. Senhor, nós escolhemos a boa parte. Escolhemos sentar aos teus pés e ouvir do Senhor. Que não seja eu, Senhor, mas seja o teu próprio Espírito a ministrar a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Irmãos, essa palavra, dentro do contexto, é uma palavra messiânica, onde promete a vinda de Jesus. Se você ler os versículos posteriores, você vai ver Zacarias falando da pedra angular, dizendo que o povo de Israel estava disperso, mas que viria o pastor. E lá em João, no Evangelho de João, capítulo 10, nós vamos ver Jesus se identificando como esse bom pastor. Mas o que me chamou a atenção, e eu quero compartilhar com você nessa manhã, que o Senhor, ao ler essa passagem, o Senhor falou comigo sobre as 3 coisas que fazem com que as ovelhas se percam. E se nós trouxermos essa mensagem para os nossos dias, nós vamos entender que não é a falta só do pastor que faz com que as ovelhas se percam. Hoje nós temos bons pastores, além do grande pastor que é o nosso pastor Jesus Cristo. Mas tem coisas que por escolha faz com que as ovelhas se percam. E ovelha, por que nós somos tipificados por ovelhas, né? Porque as ovelhas, elas precisam ser conduzidas, porque elas não conseguem conduzir-se por conta própria. Então, elas precisam que tenha alguém à sua frente para dizer: esse é o caminho. E se nós observarmos desde Gênesis, Deus sempre levantou alguém para dizer: esse é o caminho. Vai por aqui, porque esse é o caminho. Então, se nós observarmos na história de Israel, direta ou indiretamente, não houve um momento em que aquele povo ficou sem pastor, sem uma direção, sem alguém que Deus levantasse. Então, Deus levantou, naquele primeiro momento, Moisés, depois Josué, e a gente vem o tempo dos juízes, depois os profetas, dos reis, não nessa ordem, tá? Mas Deus sempre estava levantando alguém para dizer para o povo: ei, esse é o caminho. Aí a gente vai para o Novo Testamento, vem Jesus dizendo: esse é o caminho. Jesus morre, ressuscita, ascende aos céus e ele deixou a grande comissão para os seus discípulos, para que os discípulos dissessem o quê? Esse é o caminho. E ao longo da história do cristianismo, hoje ainda existem homens e mulheres levantados por Deus para dizer: esse é o caminho. Mas se Deus sempre se preocupou com a humanidade para dizer assim: estou levantando pessoas para dizer esse é o caminho, por que as ovelhas se dispersam?
Por que elas se perdem? E aqui no versículo 2 do capítulo 10 de Zacarias, nós encontramos algumas dessas razões, 3 dessas razões. Por que as ovelhas se perdem? E eu quero discutir isso com você nessa manhã. Eu quero começar falando da primeira parte do versículo que ele fala: os ídolos do lar falam coisas vãs. No original, esses ídolos são os terafins. Quem eram os terafins? Eram ídolos construídos com aparência humana e fazia alusão aos antepassados daquela família. Já era uma prática pagã incorporada pelo povo de Israel. Se você for um pouco atrás, você vai lembrar de outras passagens que fazem alusão a esses ídolos do lar, mas era uma prática que eles incorporaram, e então era comum que as casas tinham seus terafins, que faziam alusão aos seus antepassados, e eles eram consultados, aquelas imagens eram consultadas. E como era uma prática, só que a gente sabe que o Senhor, ele abomina a prática de feitiçaria, de consulta aos mortos, de idolatria, mas aquilo culturalmente era comum. Ídolos e estatuetas com formas humanas que representavam antepassados e divindades eram cultuados no antigo Israel em cada linhagem familiar. Então, o que o Senhor está dizendo é que esses terafins que eram colocados, como esse ídolo do lar, ele tinha 2 conotações, a espiritual religiosa e a econômica. Há uma linha de pesquisadores que diz que, inclusive quando Raquel coloca, ela furta de Labão os terafins e leva, é porque acredita-se que quem tinha posse do terafim tinha um poder na família, de herdar, um poder de herança. E isso justificaria porque que Raquel furtou ali de Labão os seus terafins e levou escondido, para que depois Jacó pudesse ter direito de reclamar essa herança. Mas enfim, não é sobre isso que eu quero dizer. Eu quero dizer sobre esse lugar, essa prática, uma prática familiar. E você concorda comigo que toda prática familiar, ela é comum. Toda família tem as suas práticas, sim ou não? Toda família tem os seus hábitos, sim ou não? E não é porque você está acostumado com os hábitos da sua família que faz com que esses hábitos sejam corretos, sim ou não? Então, a primeira coisa que eu preciso te dizer nessa manhã é que nem tudo com que você está acostumado e que para você é normal, significa que seja certo. Porque nós tendemos a aprender com as práticas e hábitos da nossa família. Eu aprendi com a minha mãe que eu devo esperar meu marido para almoçar. Depois de 24 anos de casada, eu não faço mais isso não. Confesso. Mas no início eu tinha um modelo na minha casa. Se meu pai chegasse 3 horas da tarde em casa, minha mãe ficava até 3 horas da tarde sem comer. Porque ela tinha que esperar por ele para almoçar. Era um modelo. Ok? Eu estou contando um modelo corriqueiro. Você vai lembrar de modelos que você via sua avó fazer, sua mãe fazer. E porque elas faziam, seu pai fazia, se tornou natural. E porque se tornou natural, você pode repetir. E a questão dos serafins é isso. Era algo natural naquela época, naquele povo. Só que não significa porque é natural que seja correto. Você pode dizer isso para alguém que está do seu lado? Não é porque é natural que é correto. Não é porque você aprendeu dessa forma que é correto. Então, a primeira coisa que faz a ovelha se perder, ok? É
são os serafins, que significa que hoje eu posso fazer alusão à idolatria. Irmãos, talvez não sejam ídolos de barro, mas toda família tem os seus ídolos. Toda família tem seus ídolos. Se nós queremos seguir o bom pastor e tê-lo como o direcionador da nossa vida, a primeira coisa que nós precisamos fazer é quebrar os ídolos da nossa família. Pastora, mas eu não tenho nenhum ídolo na minha família. Eu não estou falando de santinho, não. Eu estou falando culturalmente, emocionalmente e espiritualmente de pequenas coisas, palavras, ações que nós nos agarramos porque vem da nossa família. E isso se torna um ídolo, é um terafim, só que não tem forma. Você está entendendo? Eu não posso aqui dizer o que é, porque cada família tem o seu próprio terafim. Mas você sabe do que Deus de repente está falando com você nessa manhã. Toda família, irmãos, tem os seus próprios ídolos e nós não podemos perpetuar isso. Nós precisamos quebrar com os padrões idólatras da nossa família. Eu vou jogar no ar aqui um exemplo, tá? Vou jogar no ar um exemplo que me ocorreu agora. Quando você casa, a palavra diz assim, você vai deixar papai e mamãe, vai se unir com a sua mulher e vai se tornar com ela uma só carne. Eu não estou falando de tradições familiares, entenda, não estou falando contra tradições familiares. Eu acho bonito e acho que é saudável tradições familiares. Mas um terafim, ele se torna presente no lar quando depois que eu caso, aí eu vou falar agora para as mulheres, depois que eu caso, que eu tenho meu cabeça, que eu tenho meu marido e ele é o cabeça da minha casa, eu estou agarrada na minha família e digo assim, sem eles eu não vou, se eles não forem eu não vou, se eles não fizerem eu não faço. Isso é um terafim, irmãos. Porque quando você casa, aquilo que era tio, tia, irmão, é a realidade, se torna parentela. Tua família, teu marido, teus filhos. E existe um cabeça dentro dessa casa. E esse terafim tem que ser quebrado. Não é contra honrar, é contra idolatrar. Você está entendendo? Tudo que está fora do lugar é um terafim. Agora para os homens. Você decidiu casar. Ninguém botou a mão na sua cabeça, botaram. Não, você decidiu casar. Você decidiu escolher uma família, criar uma família. Aí você cria a família, você casa, você constitui, mas está dizendo assim, eu tenho que dar bênção para minha mãe todo dia. Aí a mãe falou assim, vamos ao mercado. Não, mas primeiro eu tenho que falar com a minha mãe. Irmãos, casou, já era. A mãe tem seu lugar de honra, papai tem lugar de honra, mas não pode, essa relação não pode ser uma relação idólatra. Deixou papai e mamãe para criar sua própria família. Talvez os terafins não sejam pessoas como papai, mamãe, vovó. Quantos crentes... agora eu vou falar de um terafim muito interessante. Crente, não é crente mais ou menos, que come peixe na sexta-feira santa. Sejam sinceros, irmãos. Sejam sinceros. Ninguém vai levantar a mão, mas você sabe que você come peixe na sexta-feira santa. Aí você fala assim, não tem nada a ver, eu não sou da cultura, mas a cultura da bisavó, da avó, da mãe, entendeu? A cultura está ali presente na cultura familiar. Você nem sabe por quê, mas na sexta-feira santa você come peixe. E você às vezes nem sabe por quê. Mas como a minha avó fazia assim, a minha mãe fazia assim, eu vou continuar fazendo assim. É um terafim, porque nós somos livres.
Nós não somos presos a dogmas. Então, questões culturais, questões tradicionais que vão se tornando naturais, mas o fato de ser natural não significa que seja o correto. Eu não sei quais são os serafins que habitam na sua casa, mas você precisa observar isso. Outra é interessante também. Guardar o umbigo de criança. Faz que não, mas você sabe que a sua mãe falou assim, você não vai guardar o umbigo da criança. Quem já jogou fora? Mas fala sério, quem já guardou o tema? Eu tô falando, mesmo crente, gente. Por quê? Eu nem sei porque se guarda umbigo de criança, mas é uma questão de tradição. Você nem sabe para que serve, mas só porque a sua mãe ou a sua avó disse que tem que guardar, você fica até com medo de jogar fora alguma coisa acontecer. É assim ou não é assim? São terafins. Eu estou usando exemplos engraçados e do cotidiano, mas isso pode ser levado para coisas mais complexas, irmãos. Mais complexas. Você está entendendo? Isso é muito sério. E não é porque é natural que é o certo. Não é porque nós estamos acostumados que é o certo. E nós precisamos quebrar padrões familiares, seja lá do que for, para que a gente possa ser bem-sucedido naquilo que o Senhor nos chamou para si. Você está comigo? Você está comigo? Os terafins representam hoje qualquer fonte de orientação que não vem de Deus. Crente que consulta astrologia, crente que acredita em signo, pelo amor de Deus. Mas eles existem, mas eles não são da Nazaré de Miguel Couto. E aqui o fogo desce e consome. 2. Ainda na primeira parte, né? Os ídolos, eles são fraudulentos e mentirosos. Eles dão conselhos inúteis. E aí eu quero te dizer, aquilo que não te aproxima de Deus, te afasta dele. Os conselhos inúteis dos terafins, ou seja, dessas tradições e hábitos familiares, além da idolatria, traz consigo conselhos inúteis. E tudo que não te aproxima de Deus, te afasta dele. Então, qualquer coisa que você escute que não te aproxime de Deus é um conselho inútil. E um conselho inútil faz com que as ovelhas se percam do pastor. Se percam nos seus caminhos. Hoje, no mundo de hoje, nos dias de hoje, o conselho inútil tem uma frase, 2 palavrinhas, chamado nada a ver. Isso não tem nada a ver. O nada a ver é o conselho inútil que começa às vezes com terafins. Você vai fazer isso, mas isso não tem nada a ver. E de nada a ver, o inferno está cheio. Essa frase não é minha, essa frase é da pastora Thalita Pereira. Ela diz que tem um demônio chamado nada a ver. É claro que ela falou isso brincando, não existe demônio com esse nome, tá bom? Tá filmando, eu devo esclarecer que é só uma maneira de dizer que a filosofia do nada a ver é uma filosofia que leva as pessoas a se perderem. Ok? Então, aquilo que não te aproxima do Senhor te afasta. Então, os terafins, nesse contexto, falam da idolatria e falam de conselhos inúteis. Êxodo capítulo 20, nos versículos 3 e 4, o Senhor vai dizer: não terás outros deuses além de mim? Não farás para ti ídolo. Nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. O fazer imagem aqui, naquela ocasião histórica, era de fato construir um ídolo.
Só que hoje, como eu falei, nós não precisamos construir imagens para ter ídolos. Construir imagem é você personificar alguém com tamanha importância que assuma o lugar do próprio Deus na tua vida. Isso é construir um ídolo. Seja acima do céu, seja na terra, alguém que você conhece, ou debaixo das águas da terra, ou nas águas ou debaixo da terra. Ele fala de seres espirituais. Em Colossenses 3,5 vai dizer: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. A ganância é idolatria. Então, tudo que nós construímos, que ocupa o lugar de Deus na nossa vida, é uma forma de idolatria. 3. Então, idolatria, conselhos inúteis. 3. Mentiras. E aí vai continuar. Os adivinhadores que têm falsas visões. Preferiam ouvir mentira que os agradassem do que a verdade que os confrontasse. Se você ler o histórico dos profetas, maiores e menores, o cenário era sempre o mesmo. O povo queria ouvir aquilo que agradava a eles. E hoje é diferente. Tem igreja que tem 50 mil membros, tem igreja que não vai passar de 100. E essa aqui, se depender vai continuar na faixa de 100, porque daqui você não vai ouvir o que você quer ouvir. Daqui você vai ouvir o que você precisa ouvir. É simples. Eu não vou mudar a mensagem que o Senhor me dá para essa igreja porque eu quero ganhar pessoas. As pessoas que aqui entrarem, aqui ficarem, precisam ser pessoas que vão ser transformadas e não massageadas. Porque eu não sou funcionária. Funcionário tem que estar estado, né? Eu não sou funcionário. Eu estou aqui por um chamado, não estou aqui porque eu preciso daqui. E quando o dono desse lugar disser para mim, Vanessa, o seu tempo acabou, com todo o amor que eu tenho por vocês, eu não fico mais um segundo. Porque eu tenho um Deus acima de mim, que é o dono desse lugar. E é a Ele que eu estou servindo. E eu falo isso entre os meus colegas pastores. Eu não, vou até tirar o óculos para ficar mais embaçado e decorar de falar. Mas eu não vou me vender pelo valor do dízimo. Eu não vou me vender pelo talento de ninguém. Você está entendendo? Eu não vou ser refém de ovelha, porque eu fui chamada para ser pastora e meu papel é conduzir e dizer: esse é o caminho. E é simples assim. Ali o Antônio me passa para mim e para a junta todo mês a listagem dos dizimistas. Por que eu preciso? Porque eu preciso saber dos trabalhadores. Porque o dízimo não tem nada a ver comigo. O dízimo é a sua relação com Deus. Mas existe uma premissa nesse lugar aqui. Eu até trouxe um logo hoje. Que diz assim: para trabalhar na igreja de Nazaré, não precisa cumprir critérios. E um deles é ser dizimista fiel. Então eu preciso saber quem é dizimista fiel está cumprindo, está aqui. Mas ele bota assim, xizinho. Sabe o que eu falei para ele quando eu assumi quase 8 anos atrás? Eu não quero saber quanto ninguém ganha nessa igreja. Eu não quero saber dízimo de ninguém. E eu não sei quanto você dizima. Se você dizima 10, se você dizima 1000, eu não sei. Porque não me interessa. Não é da minha conta. Da minha conta é saber o que precisa fazer, vamos gerenciar os recursos. Se você está enganando, você está enganando ao Senhor. Melhor, você está enganando a si mesmo, porque ao Senhor ninguém engana. Porque eu não fico refém dessas coisas, eu não fico refém dos talentos.
Quem é desse altar sabe disso. Eu já deixei esse altar sem ninguém. Porque certo é certo, errado é errado. E não é porque, mas eu sou o único músico daqui, vai ficar sem músico nenhum, porque eu não sou refém. Eu não sou refém de crente mimizento. Ai. Como é que, Mateus? Cadê o Mateus? Tá lá atrás? Ele me disse o nome desse negócio. Síndrome de Hart. Eu não sabia. Eu falava, mas eu não sabia. Mas ele me deu o nome. Síndrome de Hart. É aquele bonequinho que fala assim, ó céus, ó vida, ó azar. Coitado de mim. Não sou refém. Porque eu sei quem me chamou. Sei a mensagem que ele me entregou. E eu estou aqui para dizer para vocês que são as ovelhas que ele me confiou. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Quem entra aqui, eu estou falando daqui, irmãos, porque é onde eu sou pastora, né? Quem entra aqui quer ser tratado, vai ser tratado e vai ser curado. E se eu perguntar assim, quem foi curado aqui? Você pode ficar de pé? Quem foi curado aqui? Emocionalmente, fisicamente? Glória a Deus! Você pode aplaudir Jesus por isso? Ele é o grande pastor. Ele é o grande pastor. Só que se não quiser, tá tudo bem também. Tá tudo bem. Porque não é sobre mim, é sobre o que Jesus faz. Essa é a nossa missão. Ser Cristo aqui na terra. Então, quem prefere ouvir coisas que agradam. Existem essas pessoas até hoje que vão falar para massagear o seu ego, mas não é a verdade. E aquele povo, naquele momento, estava vivendo dessa forma. Em outras passagens bíblicas, você vai ver Deus usando o profeta para dizer assim, vocês preferiram acreditar naquele que disse assim, fica tranquilo, não vai ter guerra. E Deus falou assim, mas eu estou dizendo que vocês vão ser destruídos porque não estão ouvindo a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E é qualquer tipo de verdade. A verdade é libertadora. Quem vive na mentira e quem ama a mentira é prisioneiro, porque a verdade ela é libertadora. Líderes espirituais que distorcem a verdade, prometendo bênçãos sem arrependimento. Não existe. Prosperidade sem compromisso com Deus. Não existe. Mas está cheio por aí. Cuidado com o que você ouve na internet. Cuidado com o que você segue na internet. Diego e Nila me mandam esse negócio. Eu demoro a responder a ver, mas é que eu gosto de ver com calma. Que eu fico assim, Jesus, volta logo para acabar com essa bagunça. Porque é cada coisa que só a graça do Senhor. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10, vai dizer assim, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Mentira não faz parte. E eu não estou dizendo que é quem mente quem acredita na mentira. Não faz parte da nova natureza. Amados, não tem meio termo. Se a mentira faz parte da sua vida, você não é um novo homem e você não é uma nova criatura, uma nova mulher. Você não se despiu do velho homem, você não teve o seu espírito regenerado, você está convencido, mas não está convertido, porque o convertido não mente. Não mente. Então, que a mentira não faça parte da sua vida, nem para falar e nem para acreditar nela. Provérbios 12, 22 vai dizer, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Então, as ovelhas se dispersam porque elas optam, elas preferem
A idolatria, elas preferem os conselhos inúteis, elas preferem ouvir as mentiras que as agradam, em detrimento das verdades que as confrontam. É por isso que eles obedecem. Você está comigo? Em quarto lugar, a falsa consolação. As palavras vazias que não trazem transformação. Bota para mim no versículo, por favor. Na Almeida atualizada. Falam coisas vãs, adivinhos veem mentiras e contam sonhos enganadores, oferecem consolações vazias. Por isso o povo anda como ovelhas, aflitas como quem não tem pastor. Falsas promessas que trazem uma paz ilusória, mas não transformam o coração. Sabe o que é isso? A falsa consolação é alguém que passa a mão na sua cabeça, mesmo que você estando errado. É alguém, e gente, ser humano é uma coisa incrível. Realmente tem que ser estudado. Deus nos fez com uma complexidade maravilhosa, mas nós somos seres incríveis. A pessoa erra. Eu nem estou falando de pecado. Erro. Ela recebe uma ofensa, uma radialargura, sei lá o quê. Ela é confrontada, mas ela vai se unir com quem diz assim, eu te entendo. Você não está tão errado assim, o outro também está errado. Aí aquilo alimenta. Isso é um conceito vazio. Irmãos, crente, fala para quem está do seu lado, crente não é partidário. O que isso significa? Crente de verdade não toma partido de ninguém. Crente vai na palavra. Certo é certo, errado é errado. Mas eu fui injustiçada. Qual é o teu papel na injustiça que você sofreu? É isso. Qual é a tua parte nessa briga do familiar? É isso. Isso é autorresponsabilidade. E o crente de verdade vai aconselhar dessa forma. Não vai dar falsa consolação. Irmãos, eu não entendo o que você está sentindo. Mas você tem que observar que a palavra diz isso, isso, isso. É sobre isso. O crente de verdade age dessa forma. Não adula o mimizento e não coloca fogo na fogueira do explosivo, do impulsivo. Crente de verdade faz isso, vai na palavra. O que a palavra diz? Isso é certo, isso é errado, não importa o que fizer. Jesus estava sendo escarnecido, apedrejado, cuspido, traído e tudo que ele fez, Senhor. O que Jesus falou? Na cruz já. Perdoa-lhes, eles não sabem o que. Então, irmãos, se você quer ser um pequeno Cristo nessa terra, eu vou te dizer o seguinte: vão te escarnecer, vão cuspir na sua cara, vão querer bater em você, vão querer crescer para cima de você, vão te trair, mas você está sendo treinado para ser um pequeno Cristo. E qual é a sua postura? Primeiro você vem para o altar, você chora, você bate, você põe a sua ira para fora, porque a Bíblia não te condena por você se irar, tá tudo bem. Depois você fala: Senhor, perdoa-os, eu os libero, eu não quero carregar esse peso não me pertence, esse fardo não é meu, eu não tenho parte com isso, o que estão fazendo é por conta deles, eu quero ser parecido contigo. E aí você não é alimentado por falsas consolações. Por isso que as ovelhas se perdem, porque elas se alimentam de falsas consolações. Elas não querem se enfrentar e não querem se enfrentar e enfrentar o que está sendo colocado diante delas. Então elas preferem
se fecharem, elas preferem se blindarem, elas preferem entrar na concha para se proteger, mas eu quero dizer isso que eu já falo vários domingos aqui. A concha que te protege da dor, ela te protege do amor. Então a concha, essa blindagem emocional que as pessoas criam para não serem feridas, elas também não vão ser curadas, porque para haver cura é necessário expor a ferida. E a falsa consolação é o band-aid que se coloca na ferida e finge que nada está acontecendo. E aí, as ovelhas, elas continuam indo para a igreja, de vez em quando, mas elas estão fora do verdadeiro pastor. Elas estão fora da palavra, elas estão fora do propósito, daquilo que o Senhor planejou e criou para que elas fossem. Você está comigo? Agora você vai abrir comigo João 10, 27. Ajuste os seus sentidos espirituais. Nós temos 5 sentidos naturais e nós temos os mesmos sentidos espirituais. Visão espiritual, audição espiritual, tato espiritual, olfato espiritual. Sim ou não? De vez em quando, aconteceu alguns cultos atrás de uma galera aqui na frente sentiu o cheiro. Quem estava aqui nesse dia? Vieram umas 3 pessoas diferentes perguntar: só está sentindo o cheiro disso? Eu não vou falar porque, senão eu vou denunciar. Eu, não. Aí veio outra pessoa: você está sentindo o cheiro disso? Eu, não. Aí veio uma terceira pessoa: você está sentindo esse cheiro? Não. Essas pessoas têm um olfato espiritual que eu não desenvolvi. Eu não tenho. Eu sinto cheiro de nada. Aqui, eu sinto cheiro aqui. Aqui eu não sinto. Mas nós temos esses sentidos. Então, amados, ajuste os sentidos espirituais de vocês. Ouça o bom pastor. O bom pastor diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Só segue a voz do pastor quem conhece a voz do pastor. E esse pastor não sou eu, é Jesus. Ele é o nosso pastor. É a voz dele que nós precisamos conhecer para discernir no mundo de muitas vozes. E eu posso te dizer, sabe por que a voz do bom pastor é difícil de discernir? Porque ele não grita. Amado, se tem alguém gritando dentro de você, você pode ter certeza, essa voz ou é da tua alma ou é do demônio. Porque o Espírito Santo de Deus não grita. Você fala assim, tem alguma coisa gritando dentro de mim. Ou é a tua alma, ou é um demôniozinho. Porque o Espírito Santo não grita. A gente precisa conhecer, andar junto, para conhecer a voz do Espírito Santo. É uma voz suave, delicada. Até quando ela é enérgica, ela é suave. Tem diferença. Certo? As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu os conheço e elas me seguem. Siga a voz do bom pastor. Mas para isso você precisa ajustar os seus ouvidos espirituais. João 16:13. Quando vier aquele Espírito da verdade, o Espírito da verdade já veio, ele está aqui. Ele vos guiará em toda a verdade. Nós dependemos do Espírito Santo para ter discernimento. Você não consegue julgar a intenção do coração de ninguém simplesmente pela sua expertise, pela sua experiência. Você não consegue. Você consegue discernir ambientes, corações e espíritos com o Espírito Santo de Deus. Então, nós não conseguimos caminhar na verdade,
Nós não seremos ovelhas com pastor se nós nos deixarmos levar pela idolatria, pelos conselhos inúteis, pela mentira e pelas falsas consolações. Você pode ficar de pé? E se quisermos ser essas ovelhas que ouvem a voz do bom pastor, que tem o espírito da verdade, nós precisamos ajustar os nossos sentidos espirituais para discernir a voz do bom pastor e ter o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. O Espírito Santo nos guia na verdade e as nossas emoções nos guiam na mentira. Não tem dois lugares, ou está a sua emoção, ou está Satanás, ou está o Espírito Santo. Mas o Espírito da verdade nos ensina e nos guia em toda a verdade. A minha pergunta para você nessa manhã é: que vereda você quer andar? Em que vereda você quer caminhar? Que tipo de ovelha você escolhe ser? As ovelhas animaizinhos, elas não têm opção, nós temos. Nós temos opção. E a minha pergunta para você é: que tipo de ovelha você quer ser?